Nesse vídeo eu quero te explicar da forma mais prática possível como funciona o yoga com foco na filosofia. O que acontece? Eu falo disso muitas vezes, talvez se você já viu meia dúzia de vídeos meus, você já me ouviu dizer yoga com foco em filosofia, mas por vezes esse conceito fica um pouco abstrato. Então eu quero deixar ele hoje o mais prático possível, até te fornecer um material para que você seja capaz de compreender isso, digamos assim, na sua vida real, cotidiana, e entender como que você conecta yoga com a sua vida, tá? Então esse vídeo é para você que tem uma afinidade com yoga, tem vontade de praticar, às vezes até já teve alguma experiência, você se encantou com a ideia de que o yoga é algo que trabalha corpo e mente, de que yoga é algo que vai cuidar da integralidade do ser, e você foi cativado por essa ideia, e aí na hora que você foi praticar, na hora que você foi fazer yoga de fato, você teve aquela sensação de que está faltando algo. Você teve aquela sensação de que, pô, peraí, parece que é só ginástica corporal, parece que eu só estou fazendo, sei lá, uns exercícios aqui e repetindo isso, mas e aí? Cadê a profundidade da coisa? Cadê a imersão nesse negócio? Cadê a mente? Cadê a emoção? Se você já teve esse sentimento, eu espero que esse vídeo dissipe isso de você e você consiga vislumbrar, claro que você não vai sair daqui vivenciando isso, mas que você consiga vislumbrar como praticar yoga de um jeito que realmente integra o yoga e a sua vida real, tá bom? Esse é o meu objetivo de hoje. Para fazermos isso, eu vou começar uma introdução com o livro deste cara aqui, Yoga Sutra de Patanjali, tá bom? O que é o Yoga Sutra de Patanjali? É o texto mais antigo escrito sobre yoga. Um texto escrito em sutras significa que você tem pílulas desidratadas de conhecimento, por assim dizer. Então imagine que você tem pequenas frases, pequenos aforismos que estão preenchidos e carregados de muito significado. Mas, para você conseguir compreender o significado desses pequenos aforismos, você precisa ter uma bagagem de conhecimento técnico já à disposição sua. Você tem que já ter conhecimento, senão você olha para estes ensinamentos e parece vazio, parece simples. Tu até consegue imaginar, poxa, parece que tem profundidade aqui, mas você não consegue entender de fato o que está dizendo, tá? Então isso que é um texto escrito em sutras, beleza? E Patanjali é um cara que ele é tido como pai do yoga, tá? Mas ele não teria sido o criador do yoga, ok? Eu acho que é muito difícil você falar em criador do yoga, porque é uma coisa muito antiga e que você não... É tão antiga que é antes de existir registros históricos, antes de existir escrita. Então o yoga, ele é tradicionalmente um conhecimento que eles chamam de parampara, que quer dizer que é transmitido de boca a ouvido. Né? Você escuta e você ensina, você escuta e você ensina, você aprende e passa para frente. E teria sido assim que o yoga teria atravessado os milênios. Até chegar nesse cara, Patanjali, que era um grande sábio da época, aí no século 3 a.C., e ele fez o registro escrito do que seria codificado, do que seria a codificação do yoga clássico, tá? Mas não se engane, existe uma coisa mais antiga do que isso, existe um jeito, uma forma de se fazer yoga, provavelmente nem tinha esse nome, mas existia uma forma de fazer isso aqui tudo que está escrito, que é pregresso a Patanjali, tá? Patanjali meio que só organizou as ideias e, naturalmente, toda vez que você organiza, você vai passando isso para frente. E esse livro tem uma particularidade, eu gosto de... Não se assuste com esse começo meio técnico, mas o que acontece? Existe muita divergência sobre as traduções do Yoga Sutra. Por quê? Tá escrito uma língua sânscrita essa parada. E aí você vai ver várias traduções desse livro, e cada tradução tem uma certa particularidade, tem uma diferença entre as palavras que se usam em uma tradução e outra. Isso às vezes altera um pouco o sentido da compreensão da coisa. Então assim, é importante eu te dizer isso só para você entender.
Eu estou me baseando em um tipo de tradução, em um autor, no caso De Rose, e se você vê coisas diferentes, se você já viu coisas diferentes, saiba que uma coisa não invalida a outra. São apenas pontos de vistas um pouco distintos sobre uma mesma obra. Para a gente saber verdadeiramente, profundamente, exatamente o que o Patanjali queria dizer, a gente vai ter que voltar no tempo. Então, isso não vai acontecer. Beleza? Então vamos lá. Dito tudo isso, vamos começar nosso entendimento do que seria yoga feito com foco na filosofia, praticado com foco na filosofia de uma forma mais prática, beleza? Então vamos lá. No segundo sutra deste livro, Patanjali diz o seguinte: yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Supressão da instabilidade da consciência, ou seja, a nossa mente, a nossa consciência, ela está dispersa. A gente está o tempo todo sendo bombardeado com uma infinidade de distrações, de dispersões de informações. A gente não consegue filtrar isso. Então a gente está com a nossa consciência dispersa. A gente não tem consciência do que nós somos. A gente não tem percepção objetiva do que nós somos. Essa percepção objetiva seria alcançada a partir da supressão de todas essas instabilidades, tá bom? Então a ideia do yoga é essa. Só da gente pensar nisso, é um conceito profundo, tá? Mas só de você pensar nisso, peraí, yoga é um negócio, agora yoga parece que é um negócio meio cabuloso, hein? Parece que me dá um superpoder de ter estabilidade, o superpoder de conhecer a minha essência, de saber o que eu sou de verdade, independente desse mundo de distração, de dispersão que existe aqui fora e que meus órgãos do sentido estão o tempo todo capturando. Então, só por isso aqui, você já começa a sacar que yoga é um negócio profundo, né? Peraí, o resultado é cabuloso. E será que fazer ginástica, será que ficar ali só fazendo aquelas posições difíceis, tu chega nesse nível de prática, nesse nível de intensidade? Continuando, eu já vou responder essa questão, tá? Mas continuando, quando isso é alcançado, o observador conscientiza-se da sua própria identidade. Qual que é a sua própria identidade? A sua própria identidade é algo que está além dos seus condicionamentos, tá? Eu não vou ler esse livro inteiro aqui com vocês, esse é um negócio super confuso. Mas o que acontece? Nós nascemos com o que o yoga chama de karma chaya. É como se fosse a cama dos karmas, alguma coisa nesse sentido. E o que é esse karma chaya? Como se fosse um código de barras, tá? Você nasce, você tem um código de barras. O que é esse código de barras? É uma programação dos seus condicionamentos. Se a gente fosse trazer para um mundo mais real, tirar essa ideia de uma coisa tão abstrata, pensa assim. Quando você nasce, você não nasce um livro em branco. Você já nasce com certos condicionamentos. É muito fácil eu te falar isso, por quê? Porque eu tô com um neném em casa que vai fazer 1 ano. E aí ele nasce em branco, tô falando que não é em branco, ele nasce e de repente eu vejo um bebezinho que ele senta igual a mãe dele senta. Ele senta meio de perninha cruzada, parece que ele está praticando yoga. Ele deita para dormir, e ele deita para dormir de um jeito específico, de barriga para baixo, com as mãos assim debaixo da barriga, de um jeito muito peculiar e diferente, que a mãe dele deita para dormir assim. Então você percebe que aquele nenenzinho, aquele bebezinho, ele já nasce com certos condicionamentos. Se a gente fosse para o lado da ciência, já se fala em DNA, né, em código genético, carregando vários comportamentos e passando isso adiante. Então, quando nasce uma criança, ela é fruto dos últimos 100 anos, pelo menos, aí para trás, de condicionamentos, e eles estão impressos naquela criança. Ela não vem totalmente em branco. Ela já vem com umas coisinhas ali de fábrica. Se você tem filho, você vai entender o que eu estou falando. Então, é assim que a gente nasce. A gente já nasce com uma certa programação. A gente já nasce com uma certa visão de mundo. Claro, ao longo da nossa vida, isso vai sendo mudado, isso vai sendo transformado.
algumas coisas vão sendo reforçadas, outras vão sendo apagadas. Por exemplo, eu deixei de comer carne há 14 anos atrás. Com certeza, se eu tinha uma tendência, uma predisposição genética de ter um problema, sei lá, de intestino, de estômago, alguma coisa assim, que está associado ao consumo de carne, com certeza eu mudei, ou pelo menos eu atenuei esse padrão genético através dos meus hábitos. Então, uma coisa não anula a outra, tá? Mas quando você nasce, você não nasce em branco. E tudo isso que tem de condicionamento está limitando a sua percepção do que é você mesmo, do que é você mesmo em essência, do que é você mesmo além de todas essas distrações. Esse conhecer de si mesmo, além desses condicionamentos, além dessas distrações, além dessa vida de mundo condicionada que você carrega desde o seu nascimento através do seu código genético, você conseguir superar tudo isso, seria o estado de expansão de consciência ao qual o yoga se propõe, chamado de Samadhi. E para alcançar isso, você precisa fazer o quê? Segundo Patanjali, segundo o yoga, você precisa praticar yoga. Mas aí olha só que interessante. Patanjali, ele organiza o yoga, ele organiza a prática de yoga em 8 partes, tá? Deixa eu achar isso aqui. Ó, aqui na frente ele até fala. Todas as instabilidades da consciência são controladas através de abhyasa. O que é abhyasa? É a prática diligente. E de vairagya. O que é vairagya? É o desprendimento. A prática diligente consiste no enérgico afã de querer conquistar a estabilidade. Você faria isso através das técnicas do yoga. Cadê? Certo? E o vairagya é quando subjuga-se a compulsão pelas dispersões que venham a ser vistas ou ouvidas. Caraca, ele escreve de um jeito muito doido, né? O desprendimento é quando subjuga-se a compulsão pelas dispersões que venham a ser vistas ou ouvidas. Ou seja, as dispersões estão chegando e você consegue desligar disso. É tipo abstrair seus sentidos, tá? Vamos falar fácil, pô, Patanjali, sacanagem. E como que ele te ensina a fazer isso? Em 8 partes. Quais são essas 8 partes? Patanjali te ensina a praticar yoga assim, ó. Você vai fazer yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Aqui temos 8 partes. Falei um monte de nome esquisito para você, agora eu vou começar a explicar isso aqui, tá? Veja só. Yama e niyama. Yama e niyama são prescrições e proscrições éticas. Ou seja, yama e niyama diz respeito a coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. Coisas que você precisa, uma conduta que você precisa ter em relação às outras pessoas e uma conduta que você deve ter em relação a si mesmo. Isso que é yama e niyama. E uma curiosidade, no yoga de Patanjali, do jeitinho que ele ensina, você só tem acesso à próxima etapa quando você está bem alicerçado, bem disciplinado na etapa que você está agora. Então vamos lá. Você vai começar, vamos supor que você fosse começar hoje a praticar o yoga de Patanjali, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer yama. O que é o yama? É a observância do seu comportamento em relação às outras pessoas, aos outros seres no mundo à sua volta. São 5 yamas. Não agressão, não mentir, não roubar, não dissipar a sexualidade e não possessividade. Então, você precisa cultivar uma relação com o mundo que não tem essas 5 coisas. Você precisa ficar bom nisso. Você precisa ser exemplo disso para que aí sim seu mestre de yoga de Patanjali possa ir lá e te falar: parabéns, você cumpriu essa etapa. Agora eu vou te ensinar os niyamas. Quais são os niyamas? É o código de conduta que você deve ter em relação a si mesmo. Você deve cultivar constantemente. São 5 niyamas também. Contentamento, purificação do corpo, autossuperação,
autoestudo e autoentrega. Então, depois que você ficou bom no trato com o universo lá fora, tu tem que ficar bom no trato com o universo aqui dentro. Depois que você fica bom nessas duas coisas, aí sim você vai começar a aprender técnicas de fato da yoga. Então, Yama, Niyama, Asana. Você vai aprender a fazer Asana, que são as técnicas corporais. A principal delas é o sentar de pernas cruzadas. Aí você aprende a fazer o Pranayama, que são as técnicas respiratórias. E aí você entra na etapa dos diferentes níveis de meditação. Pratyahara é a abstração dos sentidos. Dharana é o estado de profunda concentração. Dhyana é a parada das ondas mentais e o alcance do estado de concentração plena. Já é algo muito próximo do estado do Samadhi, porém é um estado muito instável. E por último, o Samadhi, tá? Então vamos lá, vamos olhar para isso aqui. Olha só, a gente tem 8 partes, a gente tem 8 etapas a serem cumpridas. As duas primeiras são apenas comportamentais. Depois você tem 2 técnicas, certo? Asana e Pranayama. E depois você tem 4 etapas, 4 níveis de profundidade do exercício de meditação. Basicamente é isso que você tem no Yoga de Patanjali. Então observe, quando a gente fala em praticar yoga com foco na filosofia, o que é filosofia? Primeiro de tudo, filosofia é quando você caminha em direção a conhecer a verdade. É quando você caminha em direção a adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, em conhecer a verdade do mundo, tá? É isso que seria filosofia. Então, quando a gente fala que o yoga é uma filosofia prática, é que é um caminho prático, técnico, para você alcançar a verdade do mundo. Então, se você seguir este caminho que eu estou te mostrando aqui, você chegaria a conhecer e compreender essa verdade. E qual que é essa verdade? É conhecer a sua essência, conhecer o que você realmente é, além de todos os condicionamentos que estão aqui fora, e ao conhecer isso, você conhece a verdade absoluta que está dentro de você e também está fora. André, você falou que ia ser prático, ficou subjetivo. Tá bom, então vamos voltar. O que eu quero dizer com toda essa explicação? Eu quero te mostrar que a forma como você se comporta, ela é importante. A forma como você se relaciona com as pessoas lá fora, com o mundo aqui fora, e a forma como você se relaciona com você mesmo é importante. Então, de nada adianta você fazer as técnicas de yoga, seja essas técnicas somente a parte física, seja a meditação, seja a respiração, não sei, tenha descontração junto. Não importa quais são as técnicas que você vai fazer na sua prática de yoga. E existem muitas modalidades de yoga diferentes que vão combinar técnicas de uma forma diferente. Não importa qual é a técnica que você faz. Se você não mudar a sua forma de se relacionar com o mundo aqui fora e com o mundo aqui dentro, você não vai atingir a meta do yoga. Porque essa meta, ela só é atingida através dessa transformação profunda na sua forma de ser e enxergar o universo. Da mesma forma que a técnica te permite alcançar esse estado, te permite ter essa compreensão de si mesmo, esse mudar, esse transformar a forma de se relacionar, também é correspondente, também é digno daquela pessoa que conhece a verdade, tá? No caso do Yoga de Patanjali, observe, antes de fazer técnica, antes de praticar yoga como a gente entende hoje em dia, você tinha que passar por essa lapidação comportamental. Hoje, como eu aprendi, como eu ensino, na linhagem do Swastika Yoga, você tem esse mesmo aspecto dos yamas e dos niyamas. Qual que é a diferença? Ao invés de você fazer só uma coisa e depois fazer as técnicas, no Swastika Yoga você faz as duas coisas juntas. E é isso que eu chamo de você praticar yoga com foco na filosofia. Para você praticar yoga com foco na filosofia, você precisa estar praticando yoga, curtindo, aproveitando, a prática é gostosa mesmo, dá bem-estar, dá satisfação, você faz um dia e se sente bem, você dorme melhor, gerencia o estresse, melhora a ansiedade, enfim, muda um monte de coisa na sua vida. Então faça e desfrute de todos esses efeitos da prática.
Mas pratique lembrando que existe um algo maior, que tem uma meta maior, um objetivo maior que essa prática pode te levar. E se você está pensando nisso, não basta fazer as técnicas. Você tem que ser vigilante do seu comportamento, da sua relação com o mundo lá fora e da sua relação com você mesmo. Então, o que você precisa observar? Você precisa observar, primeiro, vamos passar um a um, tá? Não vou me alongar demais para o vídeo não ficar gigante, mas eu vou passar um a um dos yamas e niyamas para que você compreenda a ideia. Então, eu acredito que para você praticar yoga com foco na filosofia, além de estar fazendo as técnicas, que são ótimas, que são maravilhosas, e que te dão muita força, poder, energia, saúde, vitalidade, disposição, essa força, essa energia, ela precisa ser canalizada. Para onde que você canaliza ela? Através dos conceitos, através dos yamas e dos niyamas, através dos preceitos éticos. Você pega essa força e você direciona ela para uma transformação pessoal que seja digna desse poder, desse ser que está evoluindo. Você vai ter linhagens de yoga que fala que, inclusive, isso aqui é um processo de você se tornar cada vez mais divino, tá? Se você for uma pessoa mais religiosa, isso aqui é tipo você ter um processo de se tornar uma pessoa cada vez mais santa. Se você olhar bem, os yamas e os niyamas lembram muito os 7 pecados capitais, 10 mandamentos e coisas nesse sentido, tá? Quem veio primeiro? Não sei. Pelas datas, parece que o yoga seria anterior a uma religião católica, tá? Afinal de contas, é do século III a.C. Mas eu não vou botar a mão no fogo por isso, porque eu não tenho esse conhecimento em profundidade, tá bom? Só quero que você perceba, a gente está falando de você virar uma pessoa melhor, uma pessoa que caminha em direção à santidade, tá? Caminha em direção ao divino, caminha em direção ao ser um ser humano melhor, a ser um ser humano puro, a ser um ser humano benevolente e bondoso. Você vai chegar lá? Você vai alcançar esse estado? Não sei. Não sei nem se eu vou. Mas isso não me impede de tentar e me esforçar todos os dias para chegar lá. Tá? Eu acho que, sinceramente, para mim, esse é o sentido da vida. É você servir, que é o que eu faço aqui, te ensinando meus alunos da comunidade Sattva, e evoluir. Servir e evoluir. Eu acho que é isso. Acho que é para isso que a gente está aqui. Então vamos lá. Yamas. Sua relação com as pessoas lá fora, ou melhor, com o mundo lá fora. Primeira coisa, não agressão. Você não deve agredir nada ao seu redor. Você não deve agredir as pessoas, nem através de atitudes, nem através de pensamentos, nem através de ações, nem através de, enfim, de nada. Nem de forma densa, nem de forma sutil. Você não deve sequer pensar em perpetrar uma agressão a alguém. André, mas isso é muito difícil. Eu não disse que ia ser fácil, mas é isso. Para você conseguir observar a não agressão nesse nível de profundidade, você tem que ser constantemente vigilante dos seus próprios pensamentos. E quando você está sempre vigilante, sempre atento aos seus pensamentos, você começa a se conhecer melhor. É aí que acontece o autoconhecimento. Autoconhecimento não é só sentar a bundinha no EVA e fazer uns asana bonito. Autoconhecimento é você estar o tempo todo atento a você. Beleza? Então, não agressão, é isso, é não agredir. Muitas pessoas utilizam isso aqui como uma base para você dizer que você não deve comer carne, tá bom? Porque você não pode agredir os animais e tudo mais. Cara, eu acho que, a menos que você queira ser instrutor de yoga e ensinar essa filosofia maravilhosa para as pessoas, eu não acho que você precisa parar de comer carne, tá? Eu acho que isso tem que vir da sua vontade, da sua intenção, do seu princípio. Se você achar que faz sentido para você, com o seu estilo de vida, você para. Mas desencana disso, beleza? Segundo, não agressão, não mentir. Você deve ser altamente comprometido com a verdade, altamente comprometido com a sinceridade, sempre estar em busca da verdade, estar longe de fofoca, estar longe de conversinha paralela. Não só você não mentir, como você sequer pensar em mentir. O compromisso com a verdade, ele é você ter a consciência de que aquilo que não merece ser dito não merece sequer ser pensado.
Aquilo que não merece ser ouvido, não merece ser dito. Aquilo que não merece ser dito, não merece sequer ser pensado. Esse é o seu nível de compromisso com a verdade que você deve ter. De não mentir mesmo, de ser sempre autêntico, verdadeiro e sincero em tudo que você faz. Pelo amor de Deus, não use isso de desculpa para ser, qual que é a palavra? Ríspido com as pessoas. Não é para isso que eu tô dizendo para você usar a verdade. Tudo pode ser dito, mas com tato, com carinho. Não é porque você vai dizer a verdade que você vai meter o arrim, que você vai meter a agressão na pessoa. Lembra, as coisas aqui estão juntas, tá? Terceiro, não roubar. Não se apropriar de ideias, não se apropriar de bens, não se apropriar das coisas dos outros. Simples assim. Eu vim aqui te falar que a gente vai começar a basear isso aqui com quem? Com Patanjali. Quem escreveu o Sutra? Patanjali. Quem traduziu esse Sutra do jeito que está aqui? O De Rose. Estou ensinando o quê? O Swastika Yoga. Então, eu tento sempre estar citando as ideias, as fontes das coisas. Claro, você precisa ser também, vamos dizer assim, vamos ter uma licença poética, né? No fundo, nenhuma ideia é original sua, né? Toda ideia veio de alguém. Tu leu um livro aqui, tu leu um acolá, tu estudou um negocinho aqui, fez uma faculdade e tal. E você vai juntando as ideias, elas se embolam todas na sua cabeça e você dá uma cara diferente a elas. E nem sempre você vai conseguir dizer, essa ideia é de fulano. Não, você misturou, você fez uma salada de fruta com a tua cabeça, então pode ser que a ideia seja sua mesmo. Óbvio, teve várias influências. É importante você ter essa fidelidade. É importante você ter essa bondade de referir as suas fontes, tá? Mostrar de onde vêm as suas ideias, mostrar de onde vem a citação, mostrar de onde vem o pensamento. Sempre que possível. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente é bombardeado de tanta informação que a gente não sabe de onde vem a coisa, mas você deve ter esse compromisso com não roubar. Eu não tô nem falando de não roubar fisicamente, né? De não se apropriar de coisas que não é tuas. Tipo, penso eu que isso é óbvio, mas tem que observar isso também, beleza? Quarto, não dissipação da sexualidade. Esse é polêmico, eu vou falar pouco sobre isso, mas é assim, ó. Não dissipar a sexualidade significa basicamente que você vai... Cara, como que eu falo isso? Faltou palavras. Bom, vou falar do jeito que vai na minha cabeça, não tem jeito. Eu não fiz roteiro pro vídeo, né? Eu saio falando de qualquer jeito aqui pra vocês, como se fosse conversa com o brother, então a gente conversa com o brother desse jeito mesmo. Mas como que você dissipa a sexualidade? Os yogas de linhagem repressora, eles existem, eles prescrevem o absoluto celibato. Tu não pode nem pensar na coisa, tá? É assim que seria, inclusive, para Patanjali, que é um yoga mais repressor. Outras linhagens de yoga, ao exercer essa visão, esse preceito, o Brahmacharya, eles fazem isso através de não fazer relação excessivamente com orgasmo. Então é só você vigiar o excesso de orgasmo. Eu vou parar por aí. Qual que é o princípio que existe por trás disso aqui? O orgasmo em si, ele não é o ápice do prazer. Ele marca o fim do prazer. E quando você tem um orgasmo, você está fazendo o que a natureza espera de você. Você está procriando, você está gerando a vida, certo? É isso que marca ali o final de uma relação. Então, você fazer isto, você está dissipando a sua energia, você está doando a sua energia para que uma nova vida se inicie. Você fazer isso excessivamente drena a sua energia. Qual que é o princípio? Para a natureza, o indivíduo é descartável, a espécie não. O indivíduo que criou sua prole torna-se descartável para a natureza. Você cumpriu a sua missão de vida, tá? Você já está imortalizado nos seus filhos. Agora você já não tem mais relevância para a natureza. Meio rude falar assim, né? Mas acho que você entendeu a ideia. Então, o não dissipar a sexualidade tem a ver com isso. Tem a ver com você buscar o máximo da preservação da vida. Existe 1 milhão de nuances aqui, a gente não vai entrar nisso, tá bom? Por último, não possessividade. Nada
nada nessa vida te pertence. Nenhuma pessoa nesse mundo te pertence. Tudo vai passar, tudo é perene, tudo vai. E o que sobra é a experiência, é a saudade, é a memória. E você precisa deixar as coisas irem. Você não deve ser apegado a bens materiais, você não deve ser apegado a riquezas, você não deve ser apegado às pessoas e você não deve ser apegado às ideias. Simples assim, você tem que exercer desapego a absolutamente tudo. Nada te pertence se você está aqui de passagem. Isso aqui é o que pauta a sua relação com o mundo lá fora. Com o mundo aqui dentro, você deve observar Santosha, que é a felicidade, você está sempre buscando estar contente, feliz, leve, alegre. Sautyam, que é a limpeza, você deve buscar a purificação do seu organismo, não só através de banho, escovar o dente, mas a purificação interna também, cuidando da sua alimentação e fazendo técnicas de yoga que promovem essa purificação. Isso aumenta a sua saúde, aumenta a sua longevidade. Você deve observar o autoestudo, que basicamente é você observar-se e perceber quando que você exerce tudo isso que eu estou te falando aqui. Todos esses yamas, todos esses niyamas, vira e mexe, você vai pisar na bola com todos eles. O autoestudo é exatamente a ideia de você estar o tempo todo se observando e aprendendo com as suas próprias experiências e com seus próprios erros. Tapas é a autossuperação. A sua vontade constante de se superar, de se tornar um ser humano melhor, e inclusive de observar todos esses preceitos que eu estou aqui te ensinando, faz parte da observância da autossuperação. E por último, autoentrega. Um yogin precisa estar ciente e consciente de que existe uma força maior, existe uma vontade maior do que a sua. Você pode chamar isso de Deus, você pode chamar isso de universo, você pode chamar isso do que você quiser. Respeito total à sua crença. O yoga só diz o seguinte: chega um momento que você tem que entregar. Chega um momento que você deu o seu melhor, você reconheceu os seus erros, você fez tudo que você podia e estava ao seu alcance. Se ainda assim você não alcançou os frutos daquilo que você queria, você não chegou nos resultados que você queria, o que lhe resta é entrega, autoentrega. Seja o que Deus quiser, você fez o que você podia, aceite que existe uma força maior e superior à sua, que talvez não queira que isso aconteça, e a vida que segue, tá? Observando esses 10 códigos, você estará vivenciando o yoga com foco na filosofia, porque você está constantemente exercendo o autoconhecimento, a transformação pessoal em prol de se tornar um ser humano melhor. Eu que estou aqui te falando isso, sou perfeito na observância desses códigos todos? Óbvio que não, mas sou esforçado e tento sempre melhorar. Isso é mais importante do que você alcançar o objetivo final em si. É você estar desfrutando da jornada, do caminho, do afã, da vontade de se aperfeiçoar dia após dia. O que eu te digo? Pratique yoga e, paralelo a isso, observe todos esses códigos de ética. Uma forma fácil de você fazer isso é você se comprometer com um desses códigos de ética por semana. Essa semana eu vou observar só a não agressão. Olha isso, escreve, faz um diário, anota tudo que você perceber sobre você mesmo e esse código e beleza. Semana seguinte, não mentir. Cara, começa a anotar tudo que você percebe sobre si mesmo, sobre o não mentir, sobre a verdade. E assim vai. Semana após semana, sempre escrevendo, sempre anotando para você trazer para fora. Você colocar registrado isso no papel faz com que você tome mais consciência de tudo que está passando aqui dentro, tá bom? Assim você estará praticando yoga com foco em filosofia. Assim você estará de fato fazendo yoga que promove transformação pessoal profunda, porque você não está restrito a apenas fazer técnicas. Você também está comprometido com a transformação pessoal. É assim que eu acredito no yoga, é assim que eu ensino yoga. E se você quiser aprender comigo, aqui na descrição desse vídeo vai ter o link da comunidade Sattva, onde eu reúno aulas técnicas, aulas filosóficas, vários links entre o yoga e a sua vida real, o yoga e a prática, e como que você faz para conectar essas duas coisas. A comunidade Sattva é uma escola online, é um negócio que está em constante atualização, tá? Então, mas ali eu coloco tudo, eu dou o meu melhor ali mesmo, tento acompanhar cada aluno,
como se fosse um amigo e colocar os melhores conteúdos possíveis para você aprender e evoluir nessa vida, porque eu acho que é para isso que a gente está nessa vida. E assim eu me despeço desse vídeo. Se fizer sentido para você, se quiser conhecer, o link está na descrição. E a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Até lá!